Saudações rubro-negras flageniais. Depois da goleada por 3-0 no clássico contra o Botafogo, Felipe Luiz abriu o jogo na coletiva. Falou sobre Pedro, Pulgar, arbitragem e até sobre o confronto contra o Palmeiras. E o que ele disse mexeu com o vestiário do Flamengo. Fica até o fim porque essa entrevista teve de tudo. O Flamengo saiu do Newton Santos com moral, uma vitória maiúscula por 3-0 sobre o Botafogo. E um recado claro do técnico Felipe Luiz: ninguém tem vaga garantida no Flamengo. Na coletiva, o treinador elogiou o Pedro, destacou a coletiva e falou, o coletivo, né? E falou de forma firme, sobretudo, do desempenho ao problema com a arbitragem. Logo no começo, Felipe foi questionado sobre o momento de Pedro, autor de um golaço, de uma assistência no clássico. O técnico foi direto. Aspas aqui pro Felipe: o Pedro é um jogador top, todos conhecem, mas o mais importante é a equipe. Hoje ele fez tudo pelo time, ajudou em todas as fases do jogo e o campo fala. Está em um grande momento e esse é o Pedro que todos queremos. Mas mesmo com o ótimo desempenho, Felipe evitou cravar Pedro como titular absoluto. Disse que no Flamengo quem mantém a vaga é o próprio jogador, que não há privilégios. Aspas para ele aqui, ó. De novo, né? Nenhum jogador tem lugar garantido. Nem Arrascaeta, nem Bruno Henrique, nem Pedro. O campo deve falar. Às vezes o jogador tem fases melhores, outras piores. Eu também tenho, mas sempre penso no que é melhor para o Flamengo acima de qualquer interesse pessoal. Um discurso firme que mostra a mentalidade que Felipe Luiz está implementando no clube, né? Mérito e desempenho acima de nome e status. Pedro, por sua vez, admitiu na saída de campo que a falta de sequência atrapalha na confiança, mas garantiu que está focado e feliz com a evolução. Pessoal, só pegar um pouquinho de água aqui, cara. Eu tô com minha garganta, ainda não melhorei totalmente. Vou pegar uma aguinha aqui para aliviar aqui um pouco. Pessoal, o Pedro é um centroavante de nível europeu, tá? E a gente sempre fala isso aqui no canal. Por isso, na minha visão, ele deveria ser titular absoluto, sim. Porém, eu penso igual ao Felipe Luiz, que tem uma mentalidade muito clara de meritocracia. Isso não é de agora, já faz um bom tempo. O Pedro só vai jogar se ele fizer o que o treinador quer, ajudar em todas as fases do campo. E não adianta fazer isso só em uma partida ou outra. Tem que manter esse nível em todos os jogos, todas as partidas. Agora, tem partida, né, que não tem jeito. O jogo pede um centroavante de ofício. E o Flamengo não tem outro. Só tem o Pedro. Então, ele tem que jogar essas partidas. Inclusive, na minha opinião, já aconteceu de o jogo pedir um centroavante e o Felipe optar por jogadores mais leves, de movimentação. E aí, para mim, é um erro. Tá? Nesse sentido. Agora, o Pedro, ele tem que querer mais às vezes. Tem jogos que parece que ele não tá querendo. Entendeu? E aí, tem jogo que ele fica de fora. Eu falei, cara, eu preciso de intensidade aqui na frente, né? Elevar o nível. E a coisa não anda com ele às vezes. Né? Essa pressão que o Flamengo fazia melhor antes, hoje já não faz tão bem. Os encaixes não tão bons, né? Precisa do centroavante fazendo essa pressão, cara. Não adianta, né? Correndo mais. Coisa que ele fez agora nesse jogo contra o Botafogo. Ele tem que fazer,
Mas tem que ser em todos os jogos. Senão ele vai ter jogo que ele vai jogar e tem jogo que ele não vai jogar. Depois o treinador também fez questão de defender Eric Pulgar, né? Que voltou a jogar depois de lesão. Felipe foi só elogios, aspas, para o Felipe aqui. Nem defendeu o Pulgar, não tem nem que defender. Ele entrou muito bem, na minha opinião. Né? Cortando linhas, ele faz muito bem isso, né? Linhas de passe direto. Jogador de altíssimo nível, né? Aspas para o Felipe aqui falando do Pulgar. O Eric é um pilar da nossa equipe. Um líder dentro e fora de campo. Um jogador fundamental pelo entendimento do jogo. Cada partida sem ele foi dedicada aos que estavam de fora, né? Estamos muito felizes por tê-lo de volta. Olha aí, pessoal. Olha, presta atenção no que ele falou, né? Essa é uma fala importante do Felipe Luiz. Todo mundo está se perguntando, né? Com a volta dele, com a volta do Pulgar, todo mundo está se perguntando sobre os volantes. Quem vai ser titular? Jorginho, Saul ou Pulgar? Com essa declaração do Felipe, para mim, ficou claro, o Pulgar é titular, tá? E vou além, é merecido, tá? Porque aí vocês vão me perguntar, né? Mas por que, Márcio? Por que esses caras, que o Pulgar porque os outros dois são muito bons? Cara, porque o Flamengo necessita, pelo menos, de um jogador nesse meio-campo que seja técnico, sim, mas que também tenha pegada. Tá? Porque o Flamengo tem um meio-campo altíssimo nível, não vamos discutir, técnico pra caramba, mas não tem pegada no meio, né? O Jorginho e o Saul são ótimos, maravilhosos, ocupam muito bem os espaços, têm qualidade, mas falta um pouco daquela marcação mais forte, daquela presença física, daquela pegada, entendeu? Então, assim, já, né, o Pulgar, além de ser técnico, dá outra característica ao meio. Ele traz imposição, força, e isso é algo que o meio-campo do Flamengo vem precisando, ó, já há um bom tempo, mesmo nas vitórias. Desculpa, pessoal. Mesmo nas vitórias, entendeu? Em seguida veio o ponto mais polêmico da coletiva, né? A arbitragem. Felipe Luiz não escondeu a insatisfação com o que considera 2 pesos e 2 medidas nas marcações de faltas contra o Flamengo. Aspas para ele aqui novamente. O que mais me tira do sério é o quanto é difícil dar falta a favor do Flamengo. E o quanto é fácil dar contra. Critérios iguais, mas decisões diferentes. Um toque leve na área é falta e no meio campo uma porrada. Não é. A sensação é que pensam, o Flamengo não precisa dessa falta. Isso é o que dói. Foi um desabafo forte, né? Felipe deixou claro que quer árbitros neutros e elogiou a postura do Botafogo, impedir o mesmo, que ninguém fale, né, de juiz e que o jogo seja decidido no campo. E teve o pênalti, né, pessoal? Teve o pênalti no Luiz Araújo, claríssimo na minha opinião, um pisão claro dentro da área, é pênalti. O que me deixa estarrecido, pessoal, é o seguinte, tudo bem, tá? Tudo bem, o árbitro não ter visto, a jogada foi rápida, mas o VAR não chamar, aí, cara, aí é que está o problema. Olha só o diálogo do VAR. A CBF soltou o VAR, soltou o áudio do VAR, né? Nessa jogada. Eu vou ler aqui para vocês, ó. O auxiliar, né? Melhor parar, Alex. Checagem iniciada, né? O auxiliar aqui, no caso, é o VAR, tá, pessoal? Aí o auxiliar de novo. Jogador do Flamengo toca a bola e o jogador do Botafogo pisa no pé dele. Gente,
Não precisava ter nem mais áudio, né? O jogo, ó, vou repetir aqui, tá? Jogador do Flamengo toca na bola e o jogador do Botafogo pisa no pé dele. Cara, ele viu o lance. Ele viu a jogada. Vamos continuar. Auxiliar de novo. Qual a narrativa do campo? Como que o cara... É o contrário agora? O VAR consulta o árbitro dentro de campo para saber se vai chamar o VAR ou não? Pelo amor de Deus, gente. Olha o absurdo que é isso. Vamos continuar. Ele pergunta aqui, né? Vou repetir. Qual a narrativa do campo? O Alex responde. Contato normal de jogo. Ricardo, teve uma disputa lateral, uma entrada por baixo, mas para mim não foi nada faltoso. Analiso onde a bola foi, se o passe era a defesa ou o ataque. Pessoal, vou ter que parar só mais um minutinho de novo. Minha garganta não tá arrebentando comigo, peraí. Desculpa. Aí vamos de novo, vamos continuar aqui, ó. O auxiliar. Depois disso, o auxiliar. Vejo contato leve. Não vejo um pisão, claro. Ele visa a bola. E o jogador do Flamengo nem tinha mais chance de seguir a jogada. Não é impactado. Não é impactada por esse contato, correto? Aí o Alex fala com ele. Correto. Auxiliar. Tudo checado. Pode seguir. Contato leve, insignificante. Não impacta na jogada. Como que não impacta na jogada um pisão no pé, gente? O jogador indo em direção à bola, com velocidade. Esses caras nunca jogaram bola na vida, pelo amor de Deus. Gente, isso é muito grave. É muito grave, porque agora, além de tudo, o VAR quer avaliar a intensidade da falta. Quem tem que avaliar isso é o árbitro. O VAR, se ele detectou que existiu contato, independente da intensidade, ele chama e o árbitro olha o lance, entendeu? E dá o pênalti ou não dá o pênalti. O VAR tem que chamar nessa jogada. E aí, o árbitro indo na cabine lá, ele pode até não dar. Fala, não, pra mim isso aqui não é. Tudo bem, beleza, passou. Agora, que o VAR tem que chamar numa jogada dessa, tem, gente. Desde quando o VAR tem que medir intensidade? Ou é falta ou não é. A vontade de não marcar nada a favor do Flamengo é tão grande que os caras estão inventando critério novo para justificar o erro. Esse é o problema. Ou então o pisão deixou de ser falta. Rola, o cara pode pisar no pé de todo mundo que, ó, beleza, e segue o jogo. Dentro e fora da área. Porra, não dá, gente. Cara, é muita coisa. Assim, eu não gosto de ficar falando de arbitragem, cara, mas assim, é muito erro. É muito erro. O fato é, tá? Flamengo vem sendo prejudicado seguidamente. E o Felipe Luiz já percebeu isso. Ele mudou a postura. Ele não queria falar de arbitragem de jeito nenhum, lembra? Porque sabe que se reclamar é complicado. Mas se não reclamar, aí sim eles vão deitar e rolar em cima do Flamengo. Bom, seguimos aqui, tá? Com a vitória, o Flamengo foi a 58 pontos, apenas 3 atrás do líder Palmeiras. E o próximo duelo será justamente contra o time paulista, em um jogo que promete ser decisivo no Maracanã. Felipe reconheceu o peso do confronto e fez elogios ao rival. Aspas para o Felipe aqui, ó. O Palmeiras tem um dos elencos mais caros e o melhor treinador do Brasil. Sempre vai estar na briga. Esse jogo é uma final, como foi hoje. Daqui para frente são todas finais. Mas deixou claro, o campeonato não se decide agora. O foco é manter o equilíbrio e a intensidade, algo que o time vem mostrando nas últimas rodadas. Eu discordo dele disso,
que para mim nas últimas 5 rodadas o Flamengo deu mole e é por isso que o Palmeiras ultrapassou aí, tá? 5 rodadas, teve uma vitória, se eu não me engano, contra o Corinthians, e o resto foi empate e derrota. Outro destaque da coletiva foi a valorização da base, né? Felipe defendeu publicamente o volante Everton, que vem sendo criticado. Aspas para ele aqui novamente, tá? Vocês pedem jogadores da base, mas quando entram e não vão bem, são massacrados. O Everton se doa, entra em jogos difíceis e dá conta do recado. Tem o meu reconhecimento, né? Eu acho assim, o Everton um bom jogador. Ele, diante dos outros volantes, ele é abaixo tecnicamente, mas ele foi bem no jogo. Não achei que ele foi mal no jogo, não. Foi muito bem nessa partida, tá? Felipe também comentou sobre Carrascal, né? Luiz Araújo e Samuel Lino, reforçando que o campo é o único termômetro para definir quem joga. O Lino, aspas para ele aqui, ó, o Lino faz exatamente o que eu peço. Pode estar mal para vocês, mas para mim, enquanto ele cumprir o que peço, vai jogar. O campo fala para mim. Então, pessoal, e falando aqui sobre o Carrascal, né? Impressionante, né? Tem entrado muito bem, muito bem mesmo, né? E Luiz Araújo é aquele negócio que eu falo para você. O Flamengo tem um monte de jogador que gera jogo, mas é o Luiz Araújo fora Pedro, fora Arrascaeta, que são os caras que mais faz gol no Flamengo hoje, tá? O Luiz Araújo é o cara que mais participa de gols, em assistências, mais assim, depois do Arrascaeta, é ele, tá? Em assistências e em gols. E foi o que aconteceu, né? Gol de Pedro, Arrascaeta e o colombiano lá. Esqueci o nome dele agora. Plata. E o Plata, né? Plata, dos três desses 3 que fizeram gol, os 2 que mais fazem, dos que mais fazem, fora o Arrascaeta, né? Pedro e o Luiz Araújo. Eu não sei como o Luiz Araújo não é titular desse time. Porque o Flamengo precisa de gente que faça gol. E os outros gera jogo, mas não faz gol. Então, assim, é descomplicado isso, tá? Mas aqui, voltando na fala do Felipe, tá? Onde ele fala assim, ó. Vou repetir até aqui, tá? O Lino faz exatamente o que eu peço. Pode estar mal para vocês, mas para mim, enquanto ele cumprir o que peço, vai jogar. O campo fala para mim. Então, Felipe, tá? O que me assusta é o seguinte. O campo está falando para todo mundo, menos para você. Porque o campo está dizendo claramente que o Lino não merece ser titular. Pelo menos por enquanto. Ele é um bom jogador, gente. Não estou falando que ele é mau jogador, não. Ele é um bom jogador. Mas o que ele tropeçou e escorregou, gente, nesse campo aí, também tudo bem, o campo não favoreceu. Mas não jogou nada. Mas parece que só você, Felipe, está ouvindo o campo dizer o contrário. Que ele tem que jogar. E isso não é de agora, né? Já faz tempo essa situação que vem se repetindo, né? Especificamente nesse jogo contra o Botafogo, o Cebolinha fez mais em poucos minutos do que o Lino. Tô falando que o Cebolinha é melhor jogador, não. Mas já entrou e melhorou o time. Entendeu? O Lino saiu, melhorou o time com a entrada do Cebolinha. Durante todo o tempo em campo. Infelizmente, ele acabou se machucando. E pra mim, o pessoal vai ficar estarrecido, mas vou falar uma coisa pra vocês. Pra mim, seria o titular natural contra o Palmeiras, o Cebolinha. Pelo menos eu colocaria ele de titular, sem pensar 2 vezes. Mas, mais uma vez, o azar pesou, né? E o Cebolinha se lesionou novamente. Seguimos aqui e sobre o Michael, né? O técnico se mostrou satisfeito com o momento do atacante. O Michael voltou a ser aquele jogador, aspas pro Felipe aqui, tá? O Michael voltou a ser aquele jogador alegre, intenso, que contagia o grupo. É muito importante para mim e para os companheiros. Na parte final da coletiva, Felipe mostrou o porquê vem sendo tão elogiado por torcedores e imprensa, né? Falou de liderança, mentalidade e equilíbrio emocional. Segundo ele,
O maior desafio é manter o time focado durante os 90 minutos, sem se abalar, né, com erros da arbitragem. Aspas para ele aqui, novamente. O mental é o mais importante. Temos que manter a calma, seguir o plano de jogo e não perder o foco. Estamos em uma reta final de alto nível e precisamos desfrutar disso. E para fechar, o treinador resumiu o espírito do Flamengo neste momento da temporada. Aspas novamente para ele aqui. Estamos vivos na Libertadores e brigando pelo título brasileiro. Esses jogos têm que ser prazerosos, não um peso. Temos que aproveitar cada momento. Felipe Luiz mostrou mais uma vez que o Flamengo tem comando, tem um ambiente forte e tem um grupo que comprou a ideia. Pedro reencontrou um bom futebol, o Pulgar voltou e o time vai cheio, né, de moral para o duelo contra o Palmeiras no Maracanã. Agora eu quero saber de você, torcedor. Pedro deve ser titular no domingo? Eu acho que tá meio óbvio, né? E mais, o Flamengo chega mais preparado que o Palmeiras para esse confronto direto? Eu acho que tá ali, ó, em termos de preparação. O Palmeiras tá muito bem, tá? Meteu 5-1 no Red Bull Bragantino lá. Comenta aqui embaixo, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, tá? Seja um Fla Genial, acione o sino da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, o mais idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras. Créditos GE, o Globo, Lance, Coluna do Fla, site 90 minutos, UOL, Bola VIP, Mundo Bola. E até mais!